Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Boa noite, sejam todos bem-vindos à Prece da Saudade. A nossa página inicial é do livro Paz e Libertação, Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Parentes mortos. Não ouvides que, além da morte, continua vivendo e lutando o espírito amado que partiu. Tuas lágrimas são gotas de fel em sua taça de esperança. Tuas aflições são espinhos a se lhe implantarem no coração. Tua mágoa destrutiva é como neve de angústia a congelar-lhe os sonhos. Tua tristeza é sombra a escurecer-lhe a nova senda. Por mais que a separação
te lacere a alma sensível, levanta-te e segue para a frente, honrando-lhe a confiança com a fiel execução das tarefas que o mundo lhe reservou. Não vale a deserção do sofrimento, porque a fuga é sempre a dilatação do labirinto que nos arroja à invigilância, compelindo-nos a despender longo tempo na recuperação do rumo certo. Recorda que a lei de renovação atinge a todos e auxilia quem te antecedeu na grande viagem com o valor de tua renúncia e com a fortaleza de tua fé, sem esmorecer no trabalho, nosso invariável caminho para o triunfo. Converte a dor em missão e a saudade em consolo, porque de outros domínios vibratórios as afeições inesquecíveis te acompanham os passos, regozijando-se com as tuas vitórias solitárias, portas adentro de teu mundo interior. Todas as provas objetivam o aperfeiçoamento do aprendiz e, por enquanto, não passamos de meros aprendizes na terra, amealhando o conhecimento e a virtude em gradativa e laboriosa ascensão para a vida eterna. Deus, a suprema sabedoria e a suprema bondade, não criaram a inteligência e o amor, a beleza e a vida para arremessá-las às trevas. Repara em torno dos teus próprios passos. A cada noite no mundo segue-se o esplendor do alvorecer. O inverno áspero é sucedido pela primavera estuante de renascimento e floração. A lagarta que hoje se arrasta no solo, amanhã librará em pleno espaço com as asas multicores de borboleta. Nada perece. Tudo se transforma na direção do infinito bem. Compreendendo dessa forma a verdade, entesourando-lhe as bênçãos, aprendamos a encontrar na morte o grande portal da vida e estaremos incorporando em nosso próprio espírito a luz inextinguível da gloriosa imortalidade. Boa noite a todos. Meu nome é Iris Alvim e vou comentar com vocês o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. Nós estamos dando continuidade ao capítulo 4 e hoje vamos comentar os itens 14, 15, 16 e 17. Antes que a gente possa começar o estudo, precisamos de algumas informações. Primeiramente, sobre o Concílio Ecumênico de Constantinopla, que ocorreu em 553 d.C. Esse concílio foi convocado pelo imperador Justiniano e pela sua esposa Teodora. E o objetivo desse concílio era retirar da Bíblia todos os trechos que levassem ao renascimento, ou melhor, a reencarnação. Mas como a Bíblia tinha muito sobre isso, vários trechos escaparam deste corte. Então nós temos ainda trechos que permanecem na Bíblia. Antes ainda de entrarmos no estudo, nós precisamos entender que a palavra reencarnação é uma palavra nova. Ela foi criada durante a codificação de Kardec. Na Bíblia, a palavra que se encontra é ressuscitação, mas ela tinha um sentido diferente do que a gente dá para ela hoje em dia. Por exemplo,
Jesus disse que Elias já tinha vindo e que eles não o reconheceram. E todos os apóstolos entenderam que era João Batista. Bom, os pais de João Batista eram conhecidos. João Batista foi visto bebê. Então, como João Batista poderia ter sido Elias se não fosse a reencarnação de Elias? Dito isto, vamos continuar a iniciar o nosso estudo. No item 14, nós encontramos um trecho de Jó, capítulo 14, versículos 10 e 14, com 3 traduções diferentes. Primeiramente, vamos observar a tradução de Le Maistre de Sassi, que diz: mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo separado de seu espírito foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra, em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Em seguida, a tradução protestante de Eastwood. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação. E por fim, a versão da Igreja Grega, que diz: quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. O item 15 compara as 3 versões. Nas 3, claramente observamos o princípio da reencarnação. Jó estava falando do que acontecia com o espírito, já que até mesmo naquela época era sabido que o corpo ao morrer entrava em decomposição. No final só sobravam ossos e cabelos e, por fim, até isso terminava virando pó. Jó sabia disso. Então, por que ele falava em reviver de novo? Ninguém ia querer ressuscitar um corpo consumido pelos vermes. Ninguém ia querer voltar à vida só com ossos ou pó de ossos. Então, Jó estava realmente falando em nascer de novo, isto é, na nossa nova palavra, reencarnar. Na versão da Igreja Grega, a reencarnação está claro como a água. Vamos ver de novo. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei. A ela voltarei. A quem? A ela a quem? A existência terrena. É como dizer, eu vou sair de casa, mas daqui a pouco eu volto. Acho que está claro para todos nós, não é? Então, onde está o homem após sua morte? Onde está a essência de tudo que foi? Onde está seu espírito? Alguém gostaria de viver novamente nesse corpo aqui? Alguém pode achar que Jó pretendia isso? Ou nesse aqui? Era essa a mutação que Jó aguardava? Não. Jó aguardava a sua próxima vida após a morte. Melhor assim, não é? Muito melhor assim. Era isso o que Jó aguardava. No item 16, Kardec comenta: não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus.
ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a este ponto, bem como em relação a muitos outros. No item 17, Kardec nos diz: quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Então a reencarnação é uma lei da natureza. Só ela, a reencarnação, pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida nos apresenta. Por que aparente? Porque a gente, olhando sem pensar na reencarnação, a gente acha injustiça. Mas quando a gente pensa na reencarnação, a gente vê que não existe injustiça. Tudo que acontece é para nosso aprendizado. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis em sua maioria as máximas do Evangelho, razão porque é um dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está neste princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Muitas contradições dadas às Escrituras são a falta da crença da reencarnação. Porque quando coloca a reencarnação, a gente entende as palavras que Jesus disse, a gente entende tudo que ele nos deixou, o seu reino não era desse mundo, todas as suas máximas importantes que não dá para entender sem o princípio da reencarnação. Somente a reencarnação pode explicar os sofrimentos intensos de algumas pessoas, em especial na infância. Só ela pode explicar a causa de uma criança nascer no meio riquíssimo, enquanto a outra nasce na mais extrema pobreza. Só ela pode explicar por que crianças morrem na tenra idade, porque algumas nascem com doenças graves, muitas incuráveis. Algumas já nascem a gente sabendo que elas vão ter pouco tempo de vida. Porque algumas perdem membros na infância. Porque algumas ficam paralíticas. Porque algumas são abandonadas. Porque ficam órfãos. Só a reencarnação pode explicar a imensa variedade de males que ocorrem na Terra. Para as crianças e para adultos, quem não conhece uma pessoa boa, que sofre muito, 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 que não faz nada de errado para tanto sofrimento? Sem a reencarnação, a gente poderia ter que dizer que Deus é injusto. Sem o princípio da reencarnação, não haveria justiça. Todos nós sabemos que as palavras de Jesus precisavam da reencarnação. Então, para entender o Evangelho, precisa-se acreditar na reencarnação. Ela explica todos os sofrimentos. Vamos dar um exemplo. Chico Xavier. A mãe dele morreu aos 5 anos. E o pai, não podendo criar todos os filhos, mandou cada um para uma casa. E o Chico foi parar na casa de uma madrinha que maltratava horrores. Ele maltratava muito, muito, muito. O que o Chico, uma criancinha de 5 anos, fez por merecer tanto sofrimento? Não estou falando aqui do Chico Xavier. Esse é um exemplo. Estou falando de todas as crianças que sofrem
sofrem abuso, sofrem maltratos, passam fome, frio, sede até. Essas crianças que a gente sabe que nessa vida não fizeram nada para passar por aquilo. A gente não tem dúvida, a gente tem certeza. Quando é adulto, a gente ainda pode achar que a gente pensa que é bom, mas não é. Mas a criança não. A criança a gente não tem como achar isso, porque a criança a gente está vendo, ela acabou de nascer. Ela é pequenininha, ela não teve tempo para ser má, ela não teve tempo para fazer coisas ruins, para passar por todo aquele sofrimento. E aqueles que nascem em berço de ouro, aqueles que fazem muitas maldades e continuam bem, que a gente diz que é injustiça, a injustiça não existe, porque a justiça está na reencarnação. Sem a reencarnação, há um vazio na justiça divina. Mas com a reencarnação, Deus é totalmente justiça. Então, nós, principalmente nós espíritas, não temos como negá-la. A reencarnação é a continuação da nossa vida. Muito obrigada a todos pela atenção e boa noite. Boa noite a todos. Que o amor que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar, ele possa brotar dos nossos corações. A prece da noite de hoje será oferecida aos seguintes desencarnados: Ana Cristina Machado da Costa, Ailton Alves de Souza, Alfredo Marre, Álvaro Alberto Furtado da Costa Lima, Ângela Macedo, Ariomar Rainho, Augusto César Romão, Bruno da Costa Lima Massulo, Carlinda de Oliveira Coelho, Carlos Barbosa, Carlos Umbelino Ferreira, Carlota Gonçalves de Castro, Glauca Sardinha de Araújo, Dilson Melo, Dolores Rodrigues de Oliveira Carvalho, Edir Guimarães Leonardo, Edmilson Pereira, Eliane Gomes de Araújo, Eunice Aparecida Gabriel Cardoso, Fátima Marre, Giovana Souza de Azevedo, Guilherme Potter, Guilherme Sardinha Pontes, Hilda Assis Salles de Souza, Hilda Duarte, Yolanda Martins, Ivo Augusto Silva, Jorge Gomes de Figueiredo, José Martins, Judite Machado da Costa, Jurema Rodrigues Ribeiro, Leontina Barbosa, Luiz Carlos da Rocha, Manuela Souza de Azevedo, Maria Lopes Furtado, Marlene Coelho Ferreira, Mary Terezinha Machado da Costa, Michele de Fátima Barbosa, Nilton Leonardo, Nilton Luiz da Costa, Noel Furtado da Costa Lima, Noel Martins da Costa Lima, Odete Genteluz Viana, Paulo Rangel de Almeida, Sandra Mara Furtado, Selma Isabel Furtado, Sérgio Donato Potter, Sérgio Luiz Ferreira, Sônia Maria de Assis, Valdemar César Couto de Alcântara. Vamos oferecer a nossa prece também para todos aqueles irmãos que se encontram presentes em nossos corações, para aqueles irmãos que desencarnaram recentemente, para os nossos irmãos que não têm por quem peçam por eles, e oferecer a prece também para todos os nossos irmãos que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Que assim seja, graças a Deus. Deus, nosso Pai maior,
Jesus, nosso Mestre amado, guias espirituais de todos nós que estamos assistindo essa sessão de prece para os desencarnados. Pedimos a todos vocês que nos inspirem, nos orientem, nos ajudem a nos melhorarmos, nos ajudem a superar o sofrimento, muitas vezes de perda de entes queridos que corrói nosso coração, que nos ajudem a adquirir força, adquirir sabedoria para entender que tudo é passageiro, que logo nós vamos nos encontrar com aqueles nossos entes amados, que logo vamos estar juntos para começar uma nova estrada, um novo caminho juntos, que nós possamos compreender e aceitar com o coração aberto e paciência no reencontro e paciência na melhora de nossos males. Que o Senhor nos dê sempre calma para pensar, para meditar, para encontrar a melhor condição de continuarmos a nossa vida. Pedimos também a todos os nossos amigos espirituais, a Deus, a Jesus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, pela paz na terra, que a nossa terra tenha paz, pelo fim das guerras, o fim das opressões, o fim dos sofrimentos, o fim da fome no mundo. Que nos dê força para ajudarmos em tudo que pudermos, para que o nosso mundo se torne melhor. Graças a Deus.